Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme e nessa sexta-feira aí, que já caiu já um temporal, agora tá tranquilo, né? A gente vai começar mais uma entrevista aqui, né? Dando continuidade à nossa programação, né? E o tema de hoje, vamos voltar a discutir um pouco, né? Sobre sindicalismo e política nacional, né? Para a gente, né, entender as diferentes vertentes que existem aí dentro do movimento sindical. E eu convidei aqui novamente, quer dizer, novamente não, convidei aqui o Oz, né, ele que é do Partido Operário Revolucionário, né, para a gente entender um pouco, né, o que eles estão pensando em relação a este tema, né. Tudo bem, Oz? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Bem, companheiro, Guilherme, obrigado pelo convite, né? Mais uma vez, convidou o partido para discutir aqui com você e, eu que agradeço. Eu sou o Oz, sou militante do Partido Operário Revolucionário e sou professor. Já atuei, hoje estou atualmente fora da atuação sindical por estar fora da produção também, né? Estou desempregado. Mas já atuei em alguns sindicatos e no partido a gente tem atuação em diversos, mesmo no sindicato que a gente não trabalha, né? A gente não milita, a gente faz a atuação também, né? Principalmente no setor fabril, através do boletim Nossa Classe. Então a gente está bem próximo aí do movimento sindical, atuando diretamente com ele. Certo. Obrigado pelo convite. Certo, maravilha, Oz. Aí eu já faço a minha primeira pergunta aí, desde do começo do ano, basicamente, a gente está acompanhando diversas lutas, né, de trabalhadores, né, agora a gente está tendo uma luta aí, né, você que é professor está tendo uma luta aí contra o Sampaprev 2, né, uma luta contra as emissões na GM em São Caetano do Sul, né, a luta da Proguaru, que tem sido bastante importante, bastante exemplar. Qual que é a avaliação que você faz dessas lutas, né? E o que está faltando aí para essas lutas andarem? Certo. Queria começar, então, você já deu o pontapé inicial, mas eu queria, então, fazer, antes de qualquer elaboração, uma saudação mesmo a esses movimentos importantes que estão acontecendo agora. Queria dar destaque a três movimentos, três acontecimentos aí que estão vinculados à questão sindical, né? Em primeiro lugar, a greve da GM, né, que você já citou, greve da General Motors, que chegou a 13 dias e tem reivindicações importantes, é um movimento extremamente importante. Eu queria destacar três aspectos dele, rapidamente aqui. Depois a gente pode aprofundar no nosso debate. Mas aqui eu queria destacar três aspectos para caracterizar a importância desse movimento dos operários da GM. Acho que, em primeiro lugar, é o fato de ser uma greve operária, né? Então, a gente que tem o Partido Revolucionário, né, tem a clareza de que a classe operária é a classe antagônica ao capital, ao capitalista, né, a classe capitalista e ao capital. Então, a greve operária ela deve ser sempre saudada com muito entusiasmo e deve ser sempre apoiada no sentido de generalizar, de ampliar. Então, a greve operária, ainda mais num período que a gente está vivendo de retração, num período de retrocesso, o movimento ficou represado aí por um ano e 3 meses durante a pandemia, e então a gente precisa saudar esse primeiro aspecto, que é o fato de ser uma greve da classe operária. O segundo aspecto é que essa greve, entre outras reivindicações, que a gente pode aprofundar depois, uma delas é por aumento real de salário. Então, nesse sentido, a gente deve dar um destaque também, né? Porque a maior parte da campanha salarial dos metalúrgicos, do ABC,
principalmente São Paulo, ela se encerrou. A maior parte ficou na campanha salarial com a reposição da inflação, né? A gente teve aí o IPCA de 10,42% e a reposição da inflação foi o que foi dado na maioria dos casos, ou seja, só repôs o que foi perdido. Você não teve aumento, de fato, teve aumento real. E essa greve específica da GM reivindica aumento real de salário. Então, isso é algo para se destacar. De novo, diante de um movimento que tem sido retraído nos últimos tempos, uma luta que coloca na pauta o aumento real tem que ser saudada. E o terceiro aspecto que eu queria destacar sobre a GM é o fato de que os operários estão em choque com a burocracia sindical. As últimas assembleias, nesses últimos 3 dias, e o partido tem acompanhado de perto, participado de todas as assembleias, ido até a fábrica, levado o boletim Nossa Classe, etc. A gente tem acompanhado muito de perto, a gente conseguiu perceber, a gente conseguiu ver o choque de boa parte dos operários com a burocracia sindical, que é outra coisa que nos últimos tempos a gente não tem visto. A gente tem visto uma classe que tem sido apaziguada, tem sido controlada de forma muito rígida pela burocracia sindical, de forma que eles não conseguem nem se manifestar contrário a certas manipulações e a certas manobras das burocracias. E nesse caso, não. Ontem mesmo a gente teve uma assembleia que teve um choque direto entre os operários e a burocracia. E isso acho que é outro aspecto que a gente deve destacar nessa luta. Depois a gente pode aprofundar o porquê desse choque e tudo mais. Por enquanto, só isso. E aí, para finalizar, né, queria fazer outros 2 comentários aí sobre esse movimento geral que você colocou. Um deles você já falou, que é a greve dos professores municipais, foi decretada ontem, né, e contra a reforma municipal, contra o que está sendo chamado aí de Sampaprev 2, uma contra-reforma da Previdência Municipal. É muito importante, porque os trabalhadores do município, eles também tiveram um sindicato fechado por um período muito grande. Né? Nesse caso, foi até mais de 1 ano e 3 meses, porque o maior sindicato da categoria dos municipais aqui de São Paulo, que é o Simpem, ele ficou fechado, literalmente, portas fechadas até pouco tempo atrás. Então, a pressão das bases fez com que o sindicato saísse da toca e a direção sindical saísse da toca e colocasse o sindicato para a luta. Então, é bem importante, a gente tem que apoiar e ampliar esse movimento, né? Já que o Estado, os professores do Estado também estão sofrendo ataques, né, em relação à reforma do Estado, e então é preciso generalizar essa greve. E o terceiro e último, eu queria fazer uma saudação aqui de apoio a uma professora que está sendo perseguida no Rio Grande do Norte, na cidade de São Gonçalo do Amarante, que é a região metropolitana de Natal. Essa professora, a professora Mônica, ela está sendo perseguida pela escola e foi excluída da escola via conselho, de forma que, sem a mínima possibilidade de responder às acusações que foram feitas a ela foi sumariamente excluída. Né? A gente sabe que a professora é militante, lutadora, sindicalista, e que essas características são motivos de perseguição. O argumento da exclusão dela da escola é baseado em argumentos que lembram muito o Escola Sem Partido, por a professora se posicionar politicamente dentro da escola. Então, a gente tem que combater esse tipo de ataque, e aí o partido pode estar em campanha para apoiar e para que essa professora seja reincorporada imediatamente ao seu posto na escola em São Gonçalo do Amarante, próximo de Natal. A gente está divulgando aí os materiais, pedindo moção para os sindicatos em apoio à luta dessa professora. Obrigado, Guilherme, por esse espaço para fazer essa introdução e também fazer esse chamado aí, tá? Não, maravilha, o Mesa de Debate se solidariza com a professora, primeiramente, né? E estamos, inclusive, à disposição, inclusive, se você quiser passar o contato, né, da professora aqui para a gente abrir um espaço, né? Assim como a gente fez com
né, com o Macapá de São José dos Campos, né, do PSTU, que corre o risco de ser preso, você fique à vontade que a gente abre o espaço aqui, que independente de qual corrente, quando é lutador perseguido, a gente tem que defender. Então, maravilha, Oz, né? Eu queria te fazer a segunda pergunta, né? Apesar de eu ter algumas divergências com esse partido, o PSTU lançou, na minha avaliação, foi uma iniciativa bastante interessante, que é do chamado polo classista, né? Apesar das divergências que eu tenho com esse partido, é uma iniciativa que eu achei correta, que inclusive eu participei, né? Como um militante independente. Aí eu te faço a pergunta para você, qual que é a posição do POR nessa iniciativa do PSTU? Vocês vão compor, não vão compor? O que vocês acham? Certo. Antes de entrar especificamente nesse ponto, queria fazer um comentário breve sobre essa situação política mais geral que a gente está vivendo, que aí tem a ver com a resposta que o PSTU está dando no chamado de polo socialista, no chamado polo socialista. A gente, no último período, acho que não tem, a gente pode pegar vários períodos para fazer análise, né? Pode pegar desde o período do golpe para cá, que teve uma virada importante na política, pode pegar até antes, mas eu queria comentar desse último período mesmo, que é o período da pandemia, e já foi, inclusive, tema de debate aqui, né? Do camarada do próprio partido já conversou com você sobre isso, mas eu acho que vale a pena alguns comentários. O principal deles é que, quando a pandemia foi instalada, e a gente caracteriza que, a gente sabe que o vírus é um problema natural, mas a transformação de um vírus num processo, numa pandemia, se torna um processo social. E, nesse sentido, os processos sociais, a opressão, as lutas, a luta de classe, elas são sempre respondidas pelo movimento, né, dos trabalhadores, são sempre respondidos pela própria luta de classe. E, nesse período da pandemia, a luta de classe foi suprimida pelas direções sindicais e pelos partidos políticos e pelos movimentos sociais, pelas entidades estudantis. Suprimida de forma bem concreta, numa elaboração que vem lá de março de 2020, de que aquele momento, no começo da pandemia, não era um momento de luta, era um momento de união nacional contra o inimigo comum. Alguns chegaram a fazer essa elaboração, né? União nacional contra o inimigo comum. Nosso inimigo comum é a burguesia. Só que essa ideia de que o inimigo comum é o vírus fez com que os movimentos sociais, os sindicatos, todos eles se aliassem num apoio ao Congresso Nacional, colocando a nossa vida nas mãos da burguesia, o Congresso como sendo o Estado, e o Estado um representante dos interesses gerais da burguesia, colocando os nossos interesses na mão da burguesia para que ela resolvesse, que ela cuidasse da gente. Esse foi um erro grave dos partidos políticos, das direções sindicais, que precisa ser feito um balanço crítico e duro do movimento social, dos revolucionários, da vanguarda com consciência de classe, para que a gente compreenda a situação que a gente está hoje. A situação que a gente vive agora, né, em outubro de 2021, está vinculado diretamente a essa decisão política que foi tomada ali no começo da pandemia. E, então, nesse processo, os sindicatos foram fechados, ou seja, os trabalhadores estavam ali sob um processo de opressão brutal, né, representado principalmente pela 936, que reduzia os salários, reduzia as jornadas e que demitia, apesar da 936 que prometia a não demissão, a demissão foi massiva, né, aconteceu de forma brutal, e os sindicatos todos estavam fechados. Então, a classe operária e os demais trabalhadores ficaram sem o seu instrumento de luta do ponto de vista do trabalho. Os partidos políticos seguiram por esse caminho, a maior parte dos partidos de esquerda, que eu estou falando, claro, né, seguiram por esse caminho e não desenvolveram a luta. Então, a gente teve um movimento social paralisado, praticamente paralisado, ao longo de 1 ano e 3 meses. Eu digo praticamente porque você teve ali lutas pontuais de alguns setores, principalmente setores da saúde, né, que foi extremamente penalizado com a pandemia,
mas era sempre uma luta muito particular, assim, muito isolada, justamente porque as direções sindicais, as centrais sindicais abandonaram o movimento por 1 ano e 3 meses. Isso é grave, isso é muito grave. A gente chega, então, abril de 2021, e o movimento começa a se expressar, né? Esse movimento represado ao longo de 1 ano e 3 meses, ele começa a tensionar e começa a se expressar mais amplamente. O POR, ele fez um chamado ali em abril, e aí eu estou falando isso porque tem a ver com a resposta sobre o polo socialista, tá? O POR fez um chamado ali em abril, junto com outras organizações, de criar uma frente classista, né? Uma frente de luta pelas necessidades dos explorados que estão sendo massacrados pelo capitalismo em decomposição no período da pandemia, pela crise econômica e pela crise sanitária, né? Então, você vê o desemprego deu saltos, né, nas alturas, né? A fome, a miséria não é... Hoje parece mais escancarado, né? Aparece mais na mídia a questão da fome, a luta por osso e tudo mais, mas isso não é o de hoje, né? É um processo que já vinha se desenvolvendo. Então, a gente fez esse chamado aos partidos de esquerda e movimentos. Alguns poucos partidos e organizações responderam a esse chamado, e nós formamos ali no 1º de maio, foi a primeira intervenção pública dessa frente, que é a Frente Classista e Combativa. No 1º de maio, que foi presencial, a gente esteve lá na Praça da Sé, esteve nas ruas com essa frente defendendo os empregos, os salários e as necessidades mais imediatas, os direitos dos trabalhadores. O 1º de maio, eu acho que é importante lembrar que ele ainda foi virtual, ou seja, as centrais sindicais, os movimentos sociais, os partidos políticos de esquerda ainda estavam nessa virtualidade absoluta que eles fizeram durante 2020 inteiro. E o 1º de maio não foi diferente, né? Um dia extremamente importante, que era a hora de colocar ali o movimento na rua, foi feito de forma virtual e só alguns pontuais foram presencial. A partir daí é que o movimento sai, e aí no 29 de maio tem a grande manifestação contra o Bolsonaro, aquela que reúne, né, centenas ali de milhares de trabalhadores nas ruas do país, lutando e combatendo esse governo que a gente tem aí, que está de fato massacrando massacrando os explorados. O 29 de maio, então, tem essa expressão importante. Mas ele passa, já no 29 de maio, e depois ele vai ficando mais claro isso, ele é um movimento que é instrumentalizado pelo reformismo para defender uma pauta muito específica, que é a questão do impeachment e das eleições. Impeachment primeiro, e se o impeachment não for para frente, eleições 2022. O reformismo, então, aponta para as massas que essa é a saída para o movimento social. Levantar um movimento de rua para impulsionar o impeachment e talvez depois as eleições, né, de 2022, sendo acaudilhado aí pelo petismo, claro. A gente já fez essa denúncia lá no 29 de maio e passou a elaborar materiais explicando e denunciando essas manobras do reformismo, de que ele não estava, de fato, defendendo os interesses dos explorados, que o emprego, o salário, a fome, a miséria, vinham como coisas acessórias, né? Como penduricalhos, como detalhes dentro da reivindicação comum, que era o famoso Fora Bolsonaro. O Fora Bolsonaro tinha um conteúdo, o conteúdo do impeachment. A gente denunciou isso desde o começo. Parecia estranho para alguns naquela época, mas eu acho que as últimas manifestações, principalmente do 7 de setembro, e a última manifestação que a gente teve foi em outubro, né, dia 2 de outubro, ela deixou muito mais claro que, de fato, o conteúdo do Fora Bolsonaro, na verdade, era o conteúdo do impeachment. E, para isso, era necessário uma frente ampla que pudesse abarcar a direita e outros setores nesse movimento pelo Fora Bolsonaro, ou seja, nesse movimento pelo impeachment. Aqui em São Paulo é bem emblemático que o palanque foi ocupado não só por Ciro Gomes, Tabata Amaral, esses parlamentares e políticos da burguesia, mas também pela própria burguesia, né? O ato aqui em São Paulo foi aberto pela família Setúbal, que é a família Itaú. Então, é de se destacar esse fato para mostrar que a frente ampla, o Fora Bolsonaro, necessita da frente ampla para que seja impulsionado o impeachment. Diante de todo esse cenário, que eu, obviamente, tive que resumir aqui,
os partidos passam a dar suas respostas políticas ao que está acontecendo, a frente ampla e a saída do impeachment. E o PSTU, aí entrando no seu comentário, na resposta, o PSTU, então, ele lança o polo socialista. Só que esse polo socialista, ele tem na sua essência, e a gente tem isso claro no material, ele tem na sua essência uma saída eleitoral para o problema social que a gente enfrenta. O problema conjuntural, o PSTU está respondendo como? O problema atual ele está respondendo como? Defendendo a frente ampla, defendendo o movimento pelo Fora Bolsonaro impeachment. Tanto que assinou o super pedido de impeachment, que teve há uns meses atrás, e segue mantendo a defesa da frente ampla. A gente pode ver participando da frente, né, da organização da campanha nacional Fora Bolsonaro, mas também, inclusive, criticando aqueles que foram contra a frente ampla. Né? Aqui em São Paulo teve, e no Rio de Janeiro também, né, teve algum rechaço de alguns setores a esses parlamentares burgueses que ocuparam o palanque, né? E o PSTU partiu em defesa desse pessoal. Né? Então, ele está se mostrando a favor da frente ampla, mas contra a frente ampla nas eleições. E aí, nas eleições, aí não pode ter frente ampla, aí ele defende o polo socialista. Então, é importante perceber que a criação do polo socialista, ele não está isolado de todo o resto, de toda a conjuntura. É extremamente importante isso. A gente perceber que é um desenvolvimento que foi sendo feito ao longo de todo o período e que ele culminou nessa resposta chamada polo socialista, que não passa de uma saída eleitoral. Né? Tenta ali acaudilhar um setor da esquerda que não está a favor da candidatura do Lula. Esse é o propósito concreto do polo socialista. E é principalmente uma resposta também ao próprio Congresso do PSOL, né, que deliberou por não apoiar um candidato próprio e apoiar o Lula desde o primeiro turno. Quando o PSOL faz isso, e tem uma margem do PSOL que é contra essa posição, o PSTU lança o polo socialista tentando acaudilhar essa parte do PSOL. E isso serve para outros partidos de esquerda que estão contra a candidatura do Lula. Perceba, Guilherme, para terminar, tá? Perceba que as esquerdas que se reivindicam do marxismo estão numa profunda confusão nesse período. Porque o PSTU mostrou isso que eu acabei de falar, a favor da frente ampla atual e contra a frente ampla nas eleições, defendendo o tal polo socialista. O PCO, colocando aqui outra organização, mas para mostrar como que está o nível da confusão dessas esquerdas, está contra a frente ampla atual, e aí ele está, então, participa do movimento Fora Bolsonaro, mas faz o rechaço à frente ampla, faz o rechaço aos parlamentares burgueses. Só que defende para a saída eleitoral a candidatura burguesa de Lula. Ou seja, defende a saída burguesa eleitoral, né? Pela candidatura de Lula. Então, você vê a confusão de duas organizações que, teoricamente, se reivindicam da mesma linha teórica do movimento social, do movimento operário, que é o trotskismo. Né? Mas uma confusão tremenda. Né? E aí tem os outros partidos. O PSOL faz o seu congresso e delibera por não ter um candidato próprio e por apoiar Lula já no primeiro turno, e está na frente ampla atual. Então defende a frente ampla e defende a saída burguesa do Lula no ano que vem. Essa é a confusão das esquerdas, e aí o polo socialista se insere como mais um elemento dessa confusão. Não resolve, o partido POR ele não se vinculou a esse polo socialista e não está apoiando essa saída, porque é uma saída burguesa, é uma saída eleitoral. Né? Desculpa, burguesa não, mas é uma saída eleitoral, então é uma saída que não resolve o problema das massas. Não aponta para a organização própria, não aponta para a independência de classe, não aponta para a resolução das necessidades imediatas das massas, que é o emprego, que é o salário, que são os direitos, que é a luta contra a fome, que tudo isso tem que acontecer agora, não em 2022. Né? Então, agora, a saída que o PSTU está dando é a frente ampla burguesa. Por isso que a gente não apoia esse polo. Rose, então vamos para a primeira polêmica aqui, né? Particularmente, eu tenho acordos, tenho bastante acordo com a sua fala, mas eu expresso aí uma preocupação, né? Porque, assim, tanto o POR, tanto como qualquer outra corrente de esquerda no
no Brasil, ela ainda é muito minoritária perto, né, dos reformistas. Não vamos ter ilusão. POR, MRT, até mesmo o próprio PSTU, né, ainda são correntes minoritárias, ainda dentro do movimento operário, né? Eu tenho bastante acordo em relação, né, à questão do PSTU, particularmente, mas eu acho meio sectário não participar, né? Porque, primeiro pela composição da base, dos setores que estão dispostos a procurar uma alternativa independente, e segundo, porque, assim, que eu acho que o isolamento político nesse momento não seria melhor solução. É claro que eu acho que dentro, particularmente, eu acho que nessa frente, nesse polo classista aí que o né, que foi essa iniciativa tem que rolar as discussões, os debates e colocar as diferenças internas, né, as diferenças à mostra. Então, eu acho que seria uma iniciativa válida. Você não acha que essa posição política do POR corre o risco do POR se isolar? Entendi. Não, não porque, como eu falei, né? Acho que é importante não pegar só a recusa a participar do polo socialista, mas toda a explicação e o desenvolvimento que a gente colocou, né? Se o chamado fosse para desenvolver uma frente que defendesse as necessidades imediatas dos trabalhadores, dos explorados, que lutasse contra essa situação de barbárie que a gente está vivendo agora, com certeza o POR estaria junto. Se fosse esse conteúdo. Mas não é esse conteúdo, é um conteúdo eleitoral para 2022. O conteúdo atual que essa organização está chamando é o da Frente Ampla, é o do impeachment, que é a saída burguesa. Né? Então, é nesse sentido que a gente coloca que não é uma saída viável. E aí a gente não tem que ter preocupação de vai parecer sectário por não ter apoiado. De forma nenhuma, porque a explicação já traz o motivo desse não apoio. Né? É que a gente se mantém firme na defesa das reivindicações dos explorados. E por isso a gente não pode apoiar esse polo. Porque se a gente estivesse apoiando esse polo, a gente estaria abandonando concretamente a luta pelas necessidades imediatas dos explorados. A gente estaria se submetendo a uma política que vai defender uma saída eleitoral para o ano para 2022. E estaria abandonando, como essa frente ampla está fazendo. Perceba, o PSTU, que está chamando a frente, o Polo Socialista, está na frente ampla atual. A frente ampla não tem o menor interesse de defender as necessidades das massas. Tanto é que colocou para dentro da frente partidos burgueses que são contra os direitos dos trabalhadores, né? Partidos que defendem as privatizações, partidos que defendem, que votaram a favor da reforma da Previdência, partidos que votaram a favor da reforma trabalhista. Então, é uma frente com os opressores dos explorados. É nesse sentido que a gente precisa ver a recusa ao polo socialista. Eles estão defendendo uma frente com aqueles que atacaram os direitos dos trabalhadores ao longo desse último período. Então, no fundo, quando a gente faz o chamado para a defesa das massas, defesa das necessidades das massas, né, quem recusa esse chamado é que está sendo sectário, no sentido de estar se apartando das massas. O que é o sectarismo? É o movimento que se aparta das massas. Concorda? Não é um movimento que responde negativamente a algo que um grupo está respondendo positivamente. Não. O sectarismo é um movimento que se aparta das massas. Então, quem agora, na conjuntura, está defendendo as reivindicações das massas? Somos nós. É a Frente Classista Combativa, que tem o POL e tem outras organizações. Então, nesse sentido, a gente está muito tranquilo de que não é isolamento. Hoje faz parte da FOB. Sim. Que organizações são essas? Opa, temos algum problema aqui, né? Professores, o Círculo de Professores pelo Socialismo. Só repete aí, por favor, porque deu uma travada aí não deu para escutar o que você falou. Beleza. Hoje faz parte da
classista e combativo, um grupo que se formou de professores do Estado e do município. Realmente travou um pouco, Guilherme. Travou, mas tudo bem. O Oz, né? Agora prosseguindo aí nossa conversa aqui, eu queria que você fizesse uma avaliação aí das centrais sindicais, né? Eu tenho acompanhado aí o movimento, né? E eu vejo que poderia ter feito, poderia se fazer muito mais, né? Do que estão fazendo, porque fazer é ato, né? Particularmente é uma opinião minha. Cada um mês é brincadeira, né? Poderia ter sido feito mais. Mas eu queria que você fizesse aí uma avaliação, o que você acha aí das centrais sindicais? Estão, né, digamos assim, na linguagem mais jovem, mandando bem ou estão deixando a desejar? Para colocar nessa linguagem, a gente vai falar que está mandando mal, né? Não, eu acho que é bem importante essa questão e óbvio que tem muitos aspectos que não vai dar para abordar todos aqui. E aí eu convido quem estiver assistindo para conhecer os materiais. O POR tem uma ampla elaboração sobre o movimento sindical e, particularmente, dentro do movimento sindical, a questão das centrais sindicais que você colocou. Então, tem folhetos, livro, manifestos, muitos, enfim. E o próprio jornal Massas, que sempre expressa ali a luta dentro dos sindicatos e das centrais sindicais. Um primeiro ponto, acho que para colocar, não da conjuntura, mas um pouco mais amplo, é o amplo processo de divisionismo que o movimento sindical no Brasil ele atravessa, né? No Brasil, a gente tem hoje, salvo engano meu, 14 centrais sindicais. Isso é brutal, isso é péssimo para o movimento. Por quê? Porque ele vai expressar uma divisão das burocracias e, consequentemente, uma divisão da luta, uma divisão do próprio movimento operário e demais trabalhadores, né? Cada central vai desenvolver, através do seu encastelamento próprio, uma determinada linha política que vai responder aos interesses tanto da casta burocrática quanto do partido que está dirigindo aquela central, né? No caso das principais, aí que a gente pode falar, a Força Sindical, a CUT, com lutas, isso é um amplo processo de divisionismo, né? que a gente tem que combater, né? Então, esse eu acho que é o primeiro aspecto, o divisionismo no movimento sindical. Óbvio que esse divisionismo no movimento, nas centrais, ele acaba se expressando também nos sindicatos particulares, né? O sindicato das categorias específicas. Então, aí você tem, às vezes, a mesma fábrica em duas cidades, com dois sindicatos diferentes. E aí as lutas são separadas, né? Não tem uma vinculação, não tem uma unidade e tudo mais. Então, esse divisionismo ele vai se expressando de outras formas também. Mas ele é mais grave na central, né? Nas centrais. E aí você vê, né, que o próprio PSTU que a gente acabou de falar, ele também expressou esse divisionismo ao romper com a CUT e criar a Conlutas, né, que é a tentativa de criar um sindicato de esquerda. E nesse processo, então, mais conjuntural, mais recente, que você perguntou, o que a gente viu, eu não vou repetir aqui, mas tem a ver com o comentário que eu falei antes, né? As centrais sindicais, foi a partir das centrais sindicais que veio a deliberação de não desenvolver nenhuma luta na pandemia. O primeiro aspecto nocivo dessa determinação das centrais sindicais veio lá em março, logo que foi decretada a pandemia, o dia exato eu não vou lembrar aqui, mas ali pelo 11 de março, mais ou menos, até 13 de março, mais ou menos, existia uma manifestação já marcada, né, que seria uma luta nacional, um dia nacional de lutas, que seria no 18 de março.
Quando é decretada a pandemia, a primeira deliberação da central sindical é cancelar a manifestação. Antes até dos bolsonaristas, que também tinham uma manifestação marcada para o dia 15, não sei se você vai lembrar, e antes dos bolsonaristas, né, na área deles, a central sindical já retirou suas bandeiras e falou que não tinha manifestação. Isso é de um erro brutal, porque a única forma dos trabalhadores se defender, de fato, é na luta. Não tem outra forma. Não é apoiando nenhum tipo de uma fração da burguesia, não é apoiando o parlamento, o Congresso, nada disso. A única forma de se defender, naquele momento e hoje, não importa, era desenvolvendo e levantando uma luta. E nesse caso, que já tinha uma manifestação marcada, era até mais fácil, porque aí você usaria essa manifestação, que já estava marcada, para levantar uma plataforma de reivindicações dos trabalhadores e para organizar a luta de como seria essa luta, quais os métodos seriam usados, para que a gente conseguisse, de fato, defender os trabalhadores. Defender através de um plano próprio de emergência, defender através da luta pela estatização de toda a estrutura da saúde, colocada a serviço dos trabalhadores, que foi um dos problemas que a gente teve, né? Então, essa reivindicação, né, de não cancelar o Dia Nacional de Lutas, até onde eu tenho conhecimento, só o POR fez. Nenhuma outra organização percebeu a importância que tinha aquele dia de luta para poder responder ao problema da pandemia. Nem se tratava mais do problema anterior que estava marcado, aquele Dia Nacional de Luta. Era para responder ao novo problema, que era o problema da pandemia. E foi desmarcado, e inclusive tem no nosso livro sobre a pandemia, até a citação do dirigente da CUT, então estamos falando da central sindical aí, né? Do dirigente da CUT, que fala que aquele era o momento de união nacional, com o Congresso e com todos amplos setores da sociedade, ele usa uma expressão desse tipo, né? Era a união com amplos setores da sociedade para poder lutar contra esse inimigo comum. Então, aí já mostra o problema da central sindical, que é dirigida por um partido reformista, que é o PT. Acho que é importante só fazer um parênteses aqui, um destaque, que é quando a gente faz a crítica, e às vezes até na própria fala a gente faz a crítica, fala sindicato, fala central sindical, a gente está sempre falando da direção da central sindical, a direção do sindicato, porque o sindicato e a central sindical, as centrais sindicais são instrumentos de luta dos trabalhadores, são instrumentos próprios dos trabalhadores, mas eles estão a serviço de certos interesses corporativos de partidos reformistas ou centristas. Então, ali você já tem um processo de decomposição. Eu não vou repetir, mas eu já falei, né, que ao longo da pandemia inteira, as centrais sindicais abandonaram o movimento social, abandonaram os trabalhadores, abandonaram a luta. E surgiram de novo só em maio de 2021, com a frente, a campanha pelo Fora Bolsonaro. Qual era a estratégia do Fora Bolsonaro? Eu já falei também, impeachment e eleições. Então, o papel das centrais sindicais nesse último período foi, primeiro, de amortecer a luta de classes, tentar amortecer a luta de classes, tentar amortecer as necessidades dos trabalhadores, as reivindicações dos trabalhadores, e depois, quando rompe parcialmente, quando rompe parcialmente a passividade, é para defender uma saída burguesa do impeachment e das eleições. Então, nesse sentido, a gente pode já caracterizar esse período, esse último período, como um período de traição das centrais sindicais às necessidades dos trabalhadores. Eu tenho alguns acordos na sua fala, né? Tanto é que você falou, né, que isso foi objeto de discussão aqui entre eu e o Erson. Meu único desacordo, né, que eu tenho, né, em relação, acho que não vale a pena entrar aqui, porque já foi tratado, né, foi como que vocês caracterizam, né, o isolamento, né? Mas, enfim, mas, assim, uma coisa que me chama a atenção, né, esse Dia Nacional de Luta aí, que aconteceu no dia 15 de março do ano passado, você não acha que isso não é muito otimista,
achar que um dia nacional de mobilização, que normalmente esses dias de mobilização faz só, né, as centrais, faz só a esquerda, não tem pouca base de trabalhador nesses dias. Você acha que não é muito otimista achar que um dia nacional de lutas vai estar contra, né, de um problema, né, da pandemia? Não é ser muito otimista? Entendi. Não, porque a ideia não é que a gente acreditava de forma abstrata que aquele Dia Nacional de Luta responderia aos problemas da pandemia. De forma nenhuma. O que a gente disse e continua dizendo é que deveria se transformar o Dia Nacional de Luta num dia que respondesse a esse problema, mas para isso, obviamente, precisaria desenvolver os métodos próprios da luta de classe. Isso significa que as centrais sindicais, os sindicatos, não deveria simplesmente chamar um ato, não significa que um ato resolveria, isso não. Mas deveria organizar as bases a partir do seu local de trabalho. Isso exigiria as assembleias presenciais que levantassem as reivindicações dos trabalhadores e que isso se concentrasse num movimento geral. Então, você vê, é um movimento que vem de baixo e se concentra num movimento nacional, a partir dos sindicatos, a partir da luta sindical. Mas, para isso, precisaria ter uma política, de fato, que fosse classista, que é o grande problema dessa política colocada nos centrais sindicais e nos sindicatos. É o fato de não ser classista. Né? Eles tentam desenvolver a ideia de um policlassismo, né? Ou seja, um movimento que vai atender todos os setores da sociedade, como disse o dirigente da CUT, ou todos os setores sociais. E isso é um erro, né? Porque a gente não pode nunca esquecer da luta de classe, de como que ela se desenvolve, né? Que é sempre em oposição às saídas burguesas, né? Então, a ausência da independência de classe é outra característica fundamental que faz com que a gente caracterize esse período, né, como um período de traição às necessidades dos explorados, porque, de fato, não foi colocada ali uma luta com independência de classe. Então, nesse sentido, não é otimismo achar que aquela manifestação resolveria. O que a gente falou é que o movimento deveria conduzir aquela manifestação para a solução, para o levantamento de uma plataforma de reivindicações, etc. Né? E como? Como eu já falei, a partir das bases, ou seja, sindicatos fazem assembleias democráticas, assembleias que os operários possam colocar suas opiniões, colocar suas reivindicações, isso acontecendo em diversos locais, vai se concentrar na central sindical, que vai levantar um movimento nacional. Né? Então, acho que é sempre partindo de uma coisa muito concreta. Né? A gente não espera apenas que o movimento seja de tal ou tal forma. A gente parte de necessidades bem concretas, inclusive a gente aponta sempre qual que é o método para chegar naquilo. Então, é óbvio que aqui a coisa é mais rápida, né? Então eu só falei que a gente defendeu a manutenção do dia 18 de março. Mas essa defesa veio acompanhada dos métodos que deveriam ser colocados na luta para que esse dia se transformasse num dia de luta de fato. E como fazer isso na prática, né? Aí é que entra. E qual que seria o papel do POR aí? Certo. Exatamente. Aí é o ponto-chave, que é como desenvolver essa luta dentro dos sindicatos. Né? Porque, como eu falei, esse movimento que poderia se transformar numa resposta proletária à pandemia, né, e desenvolver uma política proletária de resposta à pandemia, como não teve o desenvolvimento de uma política proletária como resposta à pandemia, o que se desenvolveu foi uma resposta burguesa. Né? Não existe vácuo na política. Como o proletariado, por conta das suas direções reformistas, traidoras, conciliadoras, sem independência de classe, como elas não desenvolveram uma resposta proletária, outra resposta surgiu, que foi a resposta burguesa. E aí, nesse sentido, que a gente caracterizou como uma política burguesa do isolamento social. O isolamento social ele é científico, não tenha dúvidas, mas a política que se desenvolveu em torno do isolamento social era burguesa. Uma coisa, só para dar um exemplo aqui, mas que
que talvez seja até mais fácil de compreender esse problema, é a questão da vacinação. A gente, de forma nenhuma, é contra a vacinação. A vacinação é um processo que ajuda a resolver, ajudou a resolver o problema da pandemia. Só que a política que ela foi implementada foi uma política burguesa. Percebe? Então, quando a gente fala da política burguesa do isolamento social, não é contra o isolamento social. Ele é científico, correto. Só que na sociedade de classe, no capitalismo de decomposição e na sociedade brasileira, ele se desenvolveu como uma política burguesa. E aí, voltando para a Só questão uma mais dúvida assim, dita, uma dúvida assim, uma coisa que não, desculpa interromper, normalmente eu não faço isso, mas é uma tranquilo. coisa que não entendi essa política burguesa de vacinação, porque para mim, né, tá certo, quem aplicou essa política, né, foi o Estado burguês, mas só que não é uma coisa que a gente, né, a vacinação não é uma coisa que a gente deveria se colocar contra, deveria se colocar a favor. De forma nenhuma, nem a gente se coloca contra. O que eu estou colocando é só o exemplo de que algo que é científico e correto pode ser implementado através de uma política que é burguesa. E aí ela vai ser contra os interesses da classe. Basta ver que a vacinação ela não priorizou os setores que estavam mais expostos. Esse é um exemplo, tem vários, mas esse é um exemplo. A vacinação não priorizou os setores que estavam mais expostos ao vírus. Qual o resultado? Quem mais morreu na pandemia em termos de categoria de trabalho? Atendentes, motoristas, trabalhadores de supermercado, trabalhadores de construção civil. A gente tem um texto no Jornal Massas que vai expressar isso bem mais claro, né? Mais elaborado. Então, você vê que a vacinação, que é algo científico, correto, a gente não é contra de forma nenhuma, mas a política de implementação dela foi burguesa. Por quê? Primeiro, ela partiu de uma guerra comercial entre os monopólios farmacêuticos. Só aí já entra a política, um elemento da política burguesa, né? O que as disputas foram entre monopólios que tinham, e aí não tenha dúvida, ninguém aqui acha que o monopólio tinha de fato, seja a Pfizer, seja a AstraZeneca, seja qual for, ninguém tem a ilusão de que esses monopólios estavam em defesa dos interesses da população, em defesa do lucro. E então elas vão fazer a sua disputa, né, visando o lucro. O Estado, no caso brasileiro, sob o governo Bolsonaro, decidiu comprar determinadas frações a partir de certos monopólios, decidiu fazer as compras das vacinas e a distribuição através de uma política do Estado, que é burguês, do governo Bolsonaro, que é burguês. Então, é nesse sentido que a gente fala que a política implementada foi burguesa. E o massacre que a gente viu são 600 mil mortos. 600 mil mortos é a prova concreta e material de que a política implementada foi uma política que não é dos interesses dos trabalhadores. Então, é nesse sentido que a gente fala, sabe? É só para deixar bastante claro que não é contra a vacinação e nem contra o isolamento social, como algumas pessoas, infelizmente, confundiram, mas essa confusão vem do fato de não ler atentamente nossos materiais, nossas elaborações, porque se a pessoa se atentar a estudar os materiais do POR, ele vai perceber que não tem nenhum tipo de negacionismo, de ser contra os métodos científicos, de forma nenhuma. Sim. Mas aí eu queria só voltar para a sua pergunta, que eu não respondi, né? Que é o como, que você falou. Rapidamente, desculpa. Você pode ir me controlando no tempo também, que às vezes eu falo demais. Não, pode à vontade, que você pode falar à vontade. A essência da questão do como está no próprio funcionamento dos sindicatos, né? E aí eu não vou aqui fazer uma grande elaboração histórica do sindicato, mas basta fechar a janela aqui, que começou a chover. Basta dizer que o sindicato ele surge antes até dos partidos operários, do Partido Revolucionário. Ele surge num período do capitalismo de desenvolvimento em que era possível conquistas concretas da classe operária. Conquista salarial, conquista em relação à jornada de trabalho, né, redução da jornada de trabalho, conquista de direitos. O sindicato surge num período que ele, de fato, tem uma função muito específica e, com certos limites, ele consegue resolver diversos problemas das categorias.
de trabalho. Acontece que, com o passar do tempo e o desenvolvimento do capitalismo, a gente entra numa fase específica do capitalismo, que é a fase imperialista. Essa fase é a fase de decomposição do capitalismo, é a fase última do capitalismo, né? É a fase dos monopólios, de predomínio do capital financeiro, é a fase que a burguesia vai atacar as conquistas históricas da classe operária e dos demais trabalhadores, vai retomar de volta muito daquilo que foi conquistado. Nesse sentido, o sindicato também muda o seu papel nesse período. O sindicato passa de um instrumento que defende de fato e consegue reivindicações dos trabalhadores para ser controlado por direções que se aliam ao nosso opositor, se alia à burguesia, se alia ao patronato e passa a negociar as reivindicações dos trabalhadores, não mais a lutar pelas reivindicações dos trabalhadores. O sindicato passa a ser um instrumento contra-revolucionário quando ele está dirigido por essas direções reformistas pelegas, com essas direções, seja reformista de esquerda, seja reformista de direita. Mas, sob essas direções, o sindicato passa a ser um instrumento contra-revolucionário, porque ele não desenvolve a luta dos operários, ele não desenvolve a consciência de classe, etc. Então, ele massacra, por exemplo, a democracia operária. Essas direções elas vão massacrar a democracia operária. Então, os operários não têm mais condições de participar de uma assembleia e ter o direito à voz, a colocar suas opiniões. E aí eu agora posso trazer mais concretamente o caso da GM, né? Que você tem assembleias lá onde só o burocrata fala. E não é só lá, tá? A absoluta maioria dos sindicatos, só o burocrata fala. Pois é. Nas últimas lutas que a gente teve, né, fechamento da Ford em 2019, de São Bernardo, fechamento da Ford no Brasil, e particularmente aqui saída de Taubaté esse ano, fechamento da LG esse ano, a gente participou de todo, e a GM agora, a gente participou de todas essas lutas, não muda o perfil, só o burocrata fala, só a burocracia fala, os operários não têm direito à voz. Isso é massacrar a democracia operária. Eles manipulam abertamente as votações. Né? Tem um caso famoso aí, se a gente pode voltar um pouco mais no tempo, de uma luta da Volks, a demissão de milhares de operários no começo dos anos 2000, em que o Marinho, né, você deve conhecer aí o burocrata clássico aí, famoso da CUT, coloca na votação que ali era a favor da greve ou contra a greve. E na hora de colocar a votação, e aí eles estavam defendendo a retirada da greve, né, o sindicato defendendo a retirada da greve e defendendo a negociação com o patronato. E aí, na hora de colocar a votação, ele vai colocar quem é a favor de... como que é? Quem é a favor da perda eu não lembro o número exato do número de operários, mas quem é a favor das demissões, levanta a mão. Essa proposta era a favor da greve. Só que, como o sindicato estava defendendo que deveria se sair da greve para poder continuar a negociação, quem estava contra a saída da greve, eles colocavam como a favor das demissões. Esse é o tipo de manipulação trivial que acontece em quase toda a luta sindical. Nessa da GM agora, você tem o operário, o burocrata faz assembleia por meia hora, uma hora, só ele fala. A classe operária está lá embaixo do caminhão, gritando contra o burocrata e ainda assim não tem poder de voz no caminhão, não tem poder de colocar a sua posição, a sua proposta. Então, percebe que a sua pergunta, que é como fazer para poder levantar esse movimento a partir das bases, né? Que seria o que eu falei para poder colocar as reivindicações contra a pandemia, etc. Como fazer? Primeira coisa é lutar pela democracia operária, porque senão os operários não teriam condição de colocar as suas reivindicações a partir das bases. Né? A luta contra a democracia operária, a luta pela democracia operária, desculpa, é uma luta de qualquer militante de esquerda que se reivindique do marxismo, que se reivindique revolucionário, não pode deixar esse controle absoluto que as burocracias fazem hoje em dia. Esse é um dos elementos, tem vários outros, mas é só para dar um exemplo de como esse movimento deveria ser constituído, a partir
tendo como princípio a democracia operária. Perfeito, né? Tem outra questão que você levanta que acho que seria interessante aqui a gente tratar, o Oz, né? Que é em relação, né, à fragmentação das centrais sindicais, né? Como resolver esse problema, né? Que acho que é meio complicado, né? Colocar um Paulinho da Força, um cara da CGTB, né, para sentar junto e unificar os sindicatos. Como que se daria essa unificação dos sindicatos? O Polo ele defende a ideia de uma única central. Essa é a resposta proletária contra o divisionismo nos sindicatos. Acho que esse é a essência da questão. Como eu já falei, né, a gente vive um profundo processo de divisionismo aí com 13, 14, se não me engano, centrais sindicais no Brasil. Né? A resposta proletária é a unificação das centrais, é ter uma única central. Perceba que eu falo uma única central, não uma central única, para não causar nenhuma confusão de que a gente defende só a CUT contra as outras centrais. Não é isso. Mas é a ideia de ter uma central, onde todas as divergências possam ser processadas, onde as correntes políticas estejam representadas e possam colocar suas posições políticas, onde a democracia operária seja o princípio básico. Essa deveria ser essa única central. Onde a independência de classe é que deveria orientar todos os trabalhos, toda a luta dessa única central. O que acontece é que alguns partidos que se reivindicam até do marxismo veem uma dificuldade na luta dentro da central única, da CUT, e decidem, ao invés de formar ali uma frente de luta, uma frente classista, para poder combater essas direções traidoras, essas direções reformistas, eles preferem separar e criar uma nova central. Esse é um problema grave, né? Que é abandonar a luta dentro, porque a luta é dura mesmo. O petismo, a gente sabe que controla a CUT com mão de ferro há muitos anos, há décadas. A gente não tem nenhuma ilusão de que esse processo de retirada do reformismo do movimento sindical seja algo fácil de ser concretizado. Mas abandonar essa luta e criar uma central, tentar criar uma central vermelha, é um erro maior ainda, porque fortalece o divisionismo. Né? Então, a nossa defesa é essa, de que se desenvolva dentro do movimento sindical, do movimento operário, uma única central em que a luta se processe internamente. É ali que a gente vai expulsar essa burocracia, expulsar esse reformismo que é tão nocivo ao movimento social. Né? O histórico dos últimos anos, se a gente pegar aí os últimos 20 anos, só para pegar um período, né, o histórico de traição das centrais sindicais e dos sindicatos ao movimento operário é algo que ultrapassa qualquer limite. Né? É a defesa da flexibilização capitalista do trabalho, é a naturalização dos instrumentos capitalistas de ataque aos direitos e de ataque aos salários, como o PLR, como layoff, como o PDV, como esses acordos a portas fechadas. Tudo isso é naturalizado, coisa que há umas décadas atrás era combatido pelo movimento mais classista, hoje é naturalizado e é tratado como mais uma luta pelo PLR. Inclusive, às vezes, cria-se lutas pelo PLR, ou seja, um instrumento do capital que não é salário, que não é ganho real do trabalhador, né? Fica sempre na dependência do capitalista e do lucro do capitalista, hoje é defendido pelas centrais sindicais. Então, você vê que as centrais sindicais, o movimento sindical, ela abandonou completamente a defesa das necessidades elementares dos trabalhadores, né? Para fazer agora uma defesa que acaba que em última instância, é patronal, é burguesa. E o POR, né, que mal me pergunte, está integrado em qual central sindical? O partido, quando teve a divisão da Conlutas,
né? O partido se posicionou contra a divisão, claramente contra, né? E lutou tanto no movimento da CUT quanto da Conlutas. A gente lutou contra a divisão, porque a divisão ela é nociva para os trabalhadores em qualquer circunstância. A divisão acabou acontecendo, se concretizou, e o que a gente, como partido que está sempre na luta junto às massas, onde as massas estão, a gente vai estar. Então, como um setor se deslocou da CUT para a Conlutas, a gente passou a atuar também na Conlutas. Então, o partido atua nas duas centrais, onde é possível se desenvolver uma luta de fato, né? Uma luta pela democracia operária, pela independência de classe. A gente atua nessas duas centrais. Agora, a gente não se limita a atuar nessas centrais quando se trata do próprio movimento concreto da classe operária. Basta ver agora a GM. A GM é dirigida pela força sindical. Então, o partido vai atuar na luta da GM contra a burocracia da força sindical. Se é uma luta contra a burocracia da UGT, seja lá qual outra, a gente vai atuar também. Então, o partido não vai se limitar a atuar nas lutas de uma ou outra central, de forma nenhuma. A gente vai atuar na luta que estiver acontecendo. Né? E sim, E aí, particularmente, nesse caso agora, é da força sindical. Mas a gente participa dos congressos, participa tanto da CUT quanto da Conlutas. sim. Agora, para finalizar, né, queria que você colocasse aí, né, duas questões, né, que a gente tinha combinado a gente falar. Qual seria o plano de lutas aí que o POR defende e como enfrentar a burocratização dos sindicatos, né? Porque a gente está falando aí muito da chamada burocracia sindical, né? Mas só que só mesmo os marxistas, os chamados revolucionários, correm o risco de se burocratizar também. E aí, como que a gente enfrenta essa burocratização? Certo. Acho que é importante a gente partir da caracterização geral e partir para o particular. Né? A caracterização geral, que, de certa forma, eu falei um pouco, é de que o sindicato ele cumpre, né, nesse período histórico de desenvolvimento do capitalismo, ele cumpre uma certa função, né, por estar nas mãos das direções majoritariamente reformistas. E essa função é determinada pelas condições gerais do próprio capitalismo. A burguesia, ao longo desse período de decomposição do capitalismo, né, do imperialismo, ao não conseguir destruir os sindicatos, talvez, e nem é interesse destruir completamente, mas ao não conseguir massacrar os sindicatos ou calar os sindicatos, ela passa por uma outra tática, que é de controlar o sindicato, através de direções, colocando direções que são diretamente patronais, ou direções reformistas que desenvolvem uma política pró-burguesa. Nas condições particulares em que o Estado está na mão do reformismo, o sindicato assume um outro papel tão nocivo quanto, que é o de ser estatizado. E a gente viu isso muito concretamente no período de governo do PT, onde os sindicatos, e a central sindical, a maior central sindical, que é a CUT, passa a ser estatizada, ou seja, ela passa a servir como uma correia de transmissão da política reformista na classe operária. Então, percebe que a ação das burocracias sobre o sindicato ela é ampla, ela não é algo pontual que acontece aqui e ali, não. É todo um processo sistemático nesse período histórico.
ele está fundamentado pelo próprio período de desenvolvimento do capitalismo. Nessas condições, como o revolucionário deve olhar para o sindicato? Como ele deve travar essa luta no sindicato? Ele deve travar a luta no sentido de desenvolver todas as suas ações para varrer as direções reformistas, para varrer as direções pelegas, burocráticas, conciliadoras. Mas para quê? Para assumir o lugar delas, simplesmente? Não. E aí é que está a questão que você coloca, né? Quando você fala, não corre o risco de também se burocratizar, só se não estiver firme na sua estratégia revolucionária. A estratégia revolucionária do proletariado, que é a estratégia revolucionária do POR, é a da revolução e da ditadura proletária. O programa do POR vai colocar de forma muito clara que, então, a nossa participação no sindicato é no sentido de denunciar as traições, elevar o nível de consciência dos operários, dos trabalhadores, e organizar a classe para varrer essas direções. E para quê? Para assumir o lugar, para colocar os sindicatos no movimento revolucionário. Então, o sindicato ele não pode ser um fim em si mesmo. Ele passa a ser, sob a direção revolucionária, ele passa a ser um instrumento da revolução proletária, um instrumento da classe operária na sua luta pela revolução proletária e pela ditadura do proletariado, ou seja, pela estratégia da classe operária. Então, essa caracterização, essa ideia de que como o revolucionário vai atuar no sindicato. Primeiro, qual a tarefa? Varrer as direções traidoras, né? Mas com o intuito de colocar esses sindicatos como um instrumento da elevação da consciência das massas, da independência de classe, da defesa das necessidades, porque eles vão falar assim, né? A burocracia vai falar assim, mas a gente defende, a gente fala aqui do emprego, a gente fala do salário, fala. Mas a política não é em defesa, de fato, dos empregos e dos salários. A gente pode até dar um exemplo concreto aí nos últimos períodos. E alguns, né, que em alguma conjuntura específica que esteja, de fato, com uma defesa do emprego, ela vai se limitar à defesa do emprego, ou seja, vai se limitar à reivindicação econômica da classe operária. E o revolucionário nunca se limita à reivindicação econômica. O revolucionário vai desenvolver a reivindicação econômica, vai lutar pela reivindicação econômica e transformar essa luta na luta pela estratégia da classe, na luta pela tomada do poder. Então, essa diferença, né, de não se limitar a um programa mínimo, que é o que o reformismo faz, e nem isso faz direito, é uma coisa que o revolucionário na atuação sindical não pode fazer, né? Então, acho que é aí que caracteriza bem essa diferença, né? E o motivo o que embasa, né, essa elaboração, a gente encontra na própria realidade. A política desenvolvida por cada central sindical e por cada sindicato do movimento operário serve também para os outros movimentos, mas aqui o foco é no movimento operário. Ela prova a necessidade da classe superar essas direções. E aí eu vou finalizar essa parte com a própria experiência da GM, agora aprofundar um pouquinho mais. Essa categoria, né, esses operários, além do aumento real que eu já falei, eles estavam reivindicando também o Vale Alimentação e uma cláusula 42, que defende e protege os lesionados. A fábrica não deu absolutamente nenhuma das reivindicações. A direção sindical senta com a fábrica não dá nada, e ele volta para a Assembleia com a proposta da patronal de voltar ao trabalho e continuar com as negociações. Ou seja, volta ao trabalho sem absolutamente nada. A categoria, né, os operários ali da GM, se levantam contra isso, né? E é algo importante, já saudei no começo, gostaria de repetir, se levanta contra, aos gritos de canalha, aos gritos de pelego, de safado, foram esses algumas das palavras que eles levantaram, eles expressaram que o descontentamento absoluto com aquela direção. Então, aí está o motivo real, né, e concreto de varrer essas direções. Porque imagina uma direção classista dentro desse movimento.
ia levantar os trabalhadores, qual seria a tarefa, quais foram as reivindicações que o POR levou através do boletim Nossa Classe para essa fábrica. Foi que, em primeiro lugar, precisaria ampliar o movimento para outros setores da classe operária, ou seja, ampliar o movimento para os demais metalúrgicos de São Paulo, do ABC, São José dos Campos. A GM de São José dos Campos, que é dirigida pela Conlutas, só, né, a central sindical, só expressou o apoio passivo. Porque qual seria o apoio real dessa central sindical? Seria levantar uma greve lá também. Porque aí você estaria, de fato, apoiando a greve da GM, porque a greve da GM de São Caetano estaria muito mais sólida com a GM de São José dos Campos também parada. Estaria muito mais sólida ainda com toda a classe operária do ABC e região, São Paulo, se estivesse também no mesmo movimento. Então, você percebe? As burocracias vão agir sempre para dividir, e a gente vai agir sempre para defender a unificação das lutas. Então, esse é um exemplo bem concreto, bem vivo, né? Está acontecendo hoje, né, esse movimento. Acho que casou muito bem essa conversa aqui com você, porque esse movimento está quente, é agora, né? E isso vai ficar registrado aqui para a gente ver os efeitos dessa política traidora também no futuro. Assim como a gente pode olhar hoje para as greves antigas, onde o POR denunciou com muita dureza que estavam no movimento de conciliação, de negociação com o patronato, no caso da Volks, lá no começo dos anos 2000, né? A greve da Ford, lá em 98, né? A greve dos petroleiros, em 95, a Ford de 2019, Ford de 2021 e vários outros. Então, todo esse processo aí vai provando concretamente o que nós estamos defendendo nesse movimento atual. Então, acho que maravilha, né? Acho que faltou só você falar, né, o plano de lutas. Não, acho que tá nessa fala, né? Eu posso deixar mais claro, mas está nessa fala que eu fiz, né? O plano de luta ele não é abstrato, ele precisa ser concreto de acordo com a situação concreta que a luta exige. A luta atual não só da GM, mas do conjunto da classe operária, é a luta em defesa dos empregos, dos salários e dos direitos. É a mesma luta que o POR vem desenvolvendo na frente classista e combativa que eu falei mais cedo, né? Que é em defesa dos direitos, dos empregos, dos salários, etc. Porque são esses elementos que estão sendo concretamente atacados na classe, né? A gente tem aí 80 milhões de pessoas fora da produção social, ou parcialmente na produção social, né? Você tem aí uma massa de pessoas passando fome. Você tem aí uma massa de trabalhadores que não encontram um lugar para poder se colocar, uma posição. Então, o plano de luta concreto para a situação concreta não pode ser um plano de luta abstrato, é concreto. É a defesa do emprego, dos salários, dos direitos. A GM, quando está fazendo essa luta agora, é a defesa dos empregos e a defesa do direito. A Ford, que fechou no começo de 2021, a luta concreta qual era? Empregos, porque estava fechando e estava demitindo ali alguns milhares de operários, né? A luta em 2019, quando a Ford de São Bernardo do Campo fechou, era pelo emprego. Então, todas essas campanhas que o POR fez, ele foi levar o boletim, o seu material, defendendo os empregos. E qual que era a defesa nos três casos? Qual que era a defesa das burocracias? Defender a negociação do que é possível, defender, sentar com o patronato e levar a proposta do patronato para as direções. Esse choque, só para concluir, esse choque entre esses dois planos de luta, vamos colocar assim, né, como você trouxe a ideia do plano de luta, a gente expressou um plano de luta, defesa dos empregos, do salário, porque é o que concretamente está atacando. E esse outro plano, que é o plano da negociação, né? No caso das duas vezes que a Ford fechou, o que o sindicato colocou era a indenização, é um plano de luta, só que era um plano de luta pela indenização. Então, esses dois planos de luta estavam em choque, nos dois casos, né? E como que esse choque se expressou concretamente nas fábricas? Se expressou através da repressão. Eu acho que esse é um ponto que a gente não falou aqui, eu sei que está dando tempo, mas eu queria só destacar rapidamente
que é essa burocracia encastelada nos sindicatos e nas centrais sindicais, elas vão expressar a política dos seus partidos, a política reformista, e vão atacar de forma violenta a política proletária que estiver tentando dirigir, tentando levar o movimento de trabalhadores para as suas próprias reivindicações. Nos 3 casos, mas principalmente nos 2 da Ford, a gente foi reprimido por levar uma posição de defesa dos empregos. Olha só que louco, que loucura, né? Então a gente vai lá com um boletim falando que tem que lutar pelo emprego e não pela indenização, porque a indenização acaba depois de 1 ano e o trabalhador está desempregado, não tem o que fazer, né? Então a gente não vai defender indenização, a gente vai defender o emprego. E aí a gente foi, nesses casos todos, e aí na Ford de 98, todos eles, a gente foi duramente reprimido pela burocracia sindical, até fisicamente, inclusive. Então, acho que isso tudo expressa essa decomposição dessas direções sindicais e, consequentemente, dão a resposta política que a gente tem que dar, né? Beleza, maravilha. Você lembrou um período que eu também já passei na época que eu estava organizado, mas enfim. Oz, estamos chegando aqui no final aí de uma entrevista aí do canal Mesa de Debates. Quero agradecer aí você por ter aceitado o convite, né? Trouxe contribuições bastante pertinentes, né? Saiba que o espaço está aberto, né? A gente tem algumas divergências, mas é bom escutar vocês. E passo a bola aí para vocês fazer as considerações finais. Primeiro é agradecer pelo convite, mais uma vez, o espaço para o partido expor suas posições, suas ideias. É importante isso. Isso é um elemento concreto do nosso debate, que é a democracia operária. Não essa democracia burguesa que a gente está acostumado a ouvir falar, mas a democracia operária, que é você ter a possibilidade de expor as posições. E eu vejo que o seu canal aqui, ele abre espaço para diferentes tendências políticas para expor suas posições. Isso está correto, tem que ser mantido, tem que ser saudado. Então, agradecer o espaço. As pessoas que assistirem, né, e quiser conhecer um pouco melhor as posições do partido, como eu falei, aqui é uma conversa, né, então a gente acaba de forma, às vezes, mais informal, colocando as posições, mas quiser aprofundar, conhecer de fato as posições, vai atrás dos materiais do partido, vai conhecer o Jornal Massas, que sai quinzenalmente de forma regular e vai expressar toda a nossa luta dentro do movimento sindical, seja o movimento operário, seja o movimento de professores e seja os demais movimentos. E finalizo com essa tarefa, né, que eu coloquei antes, uma tarefa da vanguarda com consciência de classe e daqueles que se reivindicam do marxismo, que se reivindicam do socialismo, no movimento sindical. A tarefa é muito clara, é lutar contra as direções burocráticas conciliadoras e reformistas. Isso não pode ser algo fácil, isso não é algo fácil nem tranquilo de ser feito. As organizações que a gente vê é que elas, quando vão participar de uma luta sindical, em que é uma outra direção que está encabeçando, elas pegam muito leve com a crítica, né? É sempre uma crítica muito superficial, muito geral, de que o sindicato não está... A crítica tem que ser dura, porque se aquela burocracia está conduzindo o movimento para o caminho da derrota, para o caminho do desemprego, para o caminho da perda de direitos, a gente tem que fazer a crítica mais dura possível. E esse bom mocismo que reina nas esquerdas precisa acabar, precisa ser varrido, porque isso não combina com o movimento social e com a luta de classe. E, inclusive, para quem se reivindica do marxismo, é através da crítica e da autocrítica que avança o movimento. A crítica ela faz parte do movimento. Então, por isso que a gente vai sempre fazer o questionamento dessas políticas, vai sempre fazer a denúncia. Agora vai sair um balanço sobre essa traição que é a burocracia ter encerrado a greve sem uma votação para encerrar a greve, no caso da GM, ou seja, a burocracia encerrou a greve sem uma votação, porque a votação anterior de ontem... da GM da São Caetano? Então, foi o que eu coloquei, né? Ontem teve uma votação pela manutenção da greve. A burocracia estava contra.
E Isso eu como que ela vi. expressou, e como que ela expressou essa contrariedade? Com a seguinte frase: vocês que estão em greve, agora que assumam a responsabilidade e façam a greve. Porque nós do sindicato, olha essa elaboração, desculpa, a gente voltou para o assunto, mas eu acho que vale a pena. Olha essa elaboração do burocrata lá, do Sidão. Vocês que estão em greve, que façam a greve. Nós do sindicato não vamos nos indispor com o trabalhador fazendo, a gente não vai fazer piquete para não se indispor com o trabalhador. Olha que loucura! O burocrata expressou nessa frase que não vai se indispor com o fura-greve, mas ali, concretamente, ele estava se indispondo com o setor grevista. Ele prefere se indispor com os grevistas do que com o fura-greve. Aí o que aconteceu concretamente? Hoje nós fomos para a fábrica, 5h30 da manhã estávamos lá, e o sindicato não apareceu para fazer a assembleia. O que os operários fizeram? Entraram na fábrica. Então, concretamente, a greve acabou, porque o sindicato não foi. Olha que gravidade, ele simplesmente não foi, não apareceu. Deixou na mão da classe, deixou na mão dos trabalhadores, os trabalhadores, sem uma direção, eles entraram na fábrica para trabalhar. Então, por isso que a gente vai fazer um balanço desse processo, que vai sair aí nos próximos dias, e aí eu peço para os companheiros que tiverem assistido esse debate, para procurar esse balanço, para ler o balanço todo, e que a gente vai expressar a nossa posição e as tarefas que estão postas para o movimento operário. Entendi. Obrigado, Guilherme. Então tá certo, mais uma vez agradecendo ao Woz, agradecendo também a você que estiver nos assistindo, acompanhou até o final. Vão lá, se inscrevam aí no canal podcast Mesa de Debate de Tudo Um Pouco, comentem, né, nesse bate-papo aqui do Woz, se concorda com ele, se discorda também, vamos abrir esse debate, né, como você falou, como o Woz falou aqui, eu reitero aqui, né, se expressa diferentes tendências, diferentes visões de esquerda, e um dos intuitos do canal foi exatamente esse, né? Para poder realmente abrir o debate, para poder realmente chegar numa síntese, né? De qual a melhor estratégia para a gente atuar nesse momento difícil. Né? Apesar do canal ser pequeno, a gente tem ambições grandes. E também curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal produziu, né? Comentem também nos outros vídeos, compartilhem nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, e siga a gente no Instagram também, além de curtir nossa página no Facebook, podcast Mesa de Debate de Tudo Um Pouco. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Woz. E até a próxima, pessoal. Fui.